Bem-vindos a esta nossa análise detalhada sobre um dos temas mais, digamos, urgentes do planeta, o desmatamento da Amazônia. Hoje a gente vai olhar para as verdadeiras causas desse problema, mas de um jeito diferente, usando dados tirados direto de um estudo científico super recente que usou o aprendizado de máquina. Pois é, inteligência artificial. É hora de deixar os achismos de lado e olhar para o que os números reais têm a nos dizer. E a grande pergunta que guia toda essa investigação é até bem simples, mas super profunda. Será que a gente realmente compreende o que impulsiona a destruição da Amazônia? Sabe, o senso comum quase sempre aponta para aqueles mesmos suspeitos de sempre, né? Mas a ciência de dados avançada está aqui para mostrar que a realidade ambiental é muito mais complexa e, olha, às vezes bem surpreendente. Para a gente entender a escala absurda dessa crise, dá uma olhada na taxa anual de desmatamento por estado ao longo de 2 décadas. Reparem nesses picos gigantescos, Mato Grosso, que está em vermelho aí, e o Pará em azul. Lá por volta de 2004, a gente vê uma volatilidade histórica simplesmente gigante. Isso mostra de cara que a crise tem focos muito específicos, e um sobe e desce enorme que a gente precisa decifrar. Não é uma linha reta, de jeito nenhum. Então vamos estruturar isso. 22 anos, 9 estados e 16 grandes suspeitos. O estudo pegou um volume gigantesco de dados e dividiu em 4 categorias principais: fatores ambientais, tipo focos de incêndio, fatores econômicos, como o crédito rural, os agrícolas, que incluem os rebanhos de gado e os tipos de lavoura, e até mesmo fatores sociopolíticos, cruzando população e partido político. Imagina tentar cruzar tudo isso de cabeça. É informação demais para a mente humana processar de uma vez só. E é exatamente aí que entra a inteligência artificial explicável. No passado, a galera confiava muito na regressão linear tradicional para fazer essas análises. O problema, ela pena muito quando a realidade é caótica, cheia de sobreposições, sabe? Quando as coisas não andam exatamente em linha reta. Já os métodos de aprendizado de máquina que o estudo usou, e especificamente um algoritmo chamado Random Forest, ou floresta aleatória, brilham exatamente aí. Eles pegam esse caos de dados, acham os padrões invisíveis e isolam o que realmente está causando o problema. É uma baita virada de jogo. Mas o grande pulo do gato dessa pesquisa é o uso do método SHAP, que cria o que chamamos de IA explicável. Pensa bem, normalmente a inteligência artificial é uma caixa preta, certo? A máquina te dá uma resposta e pronto, sem explicar o raciocínio dela. O método SHAP muda isso tudo. Usando uma base matemática super sólida, ele calcula exatamente o peso de cada variável, tipo quanto o gado ou a agricultura pesaram na conta de forma justa. Basicamente, a IA mostra todo o dever de casa dela, passo a passo, com total transparência. O algoritmo seguiu um caminho bem rigoroso, desde a coleta bruta, limpando tudo, treinando o modelo, até chegar na importância final de cada fator. E é super importante deixar claro. Esses resultados não são opinião, não tem viés político de um lado ou de outro. É pura matemática em cima de registros oficiais, 100% objetivo. Para resumir a ópera, foram 4 passos rápidos. Primeiro, processaram 2 décadas de dados com aquelas 16 variáveis que a gente viu. Depois, treinaram o modelo Random Forest. O terceiro passo foi provar que ele tinha a maior precisão preditiva entre os testados. E por último, rodaram a análise para achar o grande vilão do desmatamento. Bom, com o palco montado, Vamos à grande revelação do algoritmo. fica no ar aquela dúvida, né? De todos aqueles suspeitos, expansão da pecuária, extração de madeira, clima, estradas, crédito, qual fator, isoladamente, a máquina apontou como o maior previsor de que a floresta vai cair? O que vocês apostariam? Olha, a descoberta é daquelas de cair o queixo. O algoritmo cravou em primeiríssimo lugar a área colhida de lavouras permanentes. E logo depois, em segundo, a área de lavouras temporárias. É fascinante e, convenhamos, um pouco assustador ver a IA provando matematicamente que as áreas de plantio ofuscaram fatores que normalmente levam quase toda a culpa, tipo os rebanhos de gado gigantes. Ninguém esperava que as lavouras batessem os outros fatores de forma tão contundente nos dados. Para a gente visualizar isso melhor, é só cruzar o crescimento dessas áreas de lavouras com a explosão do valor da produção agrícola. Olha só como as curvas referentes aos estados do Pará e de Mato Grosso disparam lá para o alto, apontando drasticamente para cima exatamente a partir de 2010. Os próprios dados que alimentaram a inteligência artificial mostram que o salto dessas variáveis aconteceu de mãos dadas com a aceleração da perda da floresta. Os gráficos não mentem. O ponto mais crucial de tudo que a gente está vendo aqui é bem claro. O modelo de inteligência artificial provou de um jeito totalmente imparcial que, sim, claro, o gado e as madeireiras são partes importantes da equação.
Mas a expansão das lavouras agrícolas é de fato o indicador estatístico mais certeiro do desmatamento. É a matemática pura apontando os reais impulsionadores de forma neutra, focando estritamente nos dados, sem cair em narrativas. E o que a gente faz com isso? Vamos olhar as estratégias para a conservação florestal. A boa notícia é que a solução ganha forma através de um insight muito poderoso do estudo. Os pesquisadores notaram uma relação inversa muito forte envolvendo os gastos do governo. O que isso quer dizer na prática? Que o investimento e o gasto público em gestão ambiental têm sim um efeito rápido e estatisticamente comprovado na queda das taxas de desmatamento. Ou seja, colocar dinheiro seriamente na defesa do meio ambiente realmente funciona. Os números garantem. E a aplicação prática de tudo isso é o que a gente chama de direcionamento inteligente. Em vez de ficar tentando adivinhar ou agir meio de olhos vendados, a inteligência artificial vira uma bússola. Ela dá aos governantes e tomadores de decisão o poder de colocar o dinheiro e os esforços de conservação exatamente no alvo, onde a ciência já provou que vai gerar um impacto real e imediato na proteção do bioma amazônico. É eficiência pura. Para fechar nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação para a gente pensar. Os dados estão na mesa. Os verdadeiros impulsionadores da destruição foram mapeados e desmascarados de forma puramente matemática, muito além das velhas suposições. A grande questão agora é como essa união entre tecnologia de ponta, formulação de políticas públicas e esforços de conservação vai ditar o futuro do nosso planeta. A ciência já fez a parte dela traduzindo a complexidade em direção. O que vamos fazer com isso? Valeu por acompanharem e até a próxima.